Fala aí, torcedor do Palmeiras, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bora com as últimas informações do Verdão. Alan saindo do Palmeiras, bora ver aqui nesse vídeo. Também tem informação de uma contratação no Verdão. Palmeiras querendo a contratação do colombiano Jefferson Lerma, jogador muito bom de bola, craque, volante que chega pra ser titular, hein? Bora ver se ele vai vir mesmo. Comenta aqui o que você acha. O Alan tem que ser vendido? Palmeiras tem que contratar outro volante? Comenta nos comentários a sua opinião. Sem mais enrolações, bora pro vídeo, galera. Bom, a gente vai falar do Palmeiras agora e vamos falar deste cara aqui, ó, o moleque da vez, o Alan, que tá jogando muito e o Palmeiras tá fazendo jogo duro pra quem quer tirar ele do Verdão. Então se liga aí. Sabe o que dizem sobre o Alan entre quem frequenta a arquibancada palmeirense? Um garoto muito habilidoso. É o diferente, né? O cara que quebra a linha, o cara que tem o drible. É o futuro do Palmeiras, praticamente. Eu só espero que não venda o Alan, né? Pois, exatamente. Tá difícil, hein? Mas o Palmeiras tá segurando a joia como pode. Só nesse comecinho de ano já recusou uma proposta de 220 milhões de reais do Napoli. É um sonho pra mim, né? Tá aqui jogando profissionalmente. Tô muito feliz aqui. Não tô pensando em negociação, em sair, em nada. Só penso em dar meu melhor aqui pra ajudar o Palmeiras a ganhar títulos. Endrick, Vitor Reis, Luiz Guilherme, Estevão. Crias que Abel Ferreira deu sequência ao desenvolvimento. Depois foram vendidos, renderam bom dinheiro, colocaram o Palmeiras num ciclo de estabilidade financeira e como um clube referência na formação de talentos. Se os clubes de fora estão sempre atentos aos nossos jogadores, como tem sido nos últimos anos, o Rios, o Estevão, fico satisfeito por isso, porque também é sinal que o trabalho do treinador é muito bem feito. Aliás, esse é um assunto que sempre que pode, até mais do que os títulos conquistados, Abel Ferreira gosta de relembrar nas coletivas de imprensa. Mas não sem dar aquela choradinha. O que eu fico triste é quando tu os tens prontos para te render, tens que vender o Endrick, tens que vender o Estevão, tens que vender o nosso zagueiro, o Vitor Reis, agora já o Alan. A loucura nisso tudo é pensar que o Alan tem 21 anos, fará 22 em abril. Jovem ainda, mas idade que pode esfriar o interesse ou até reduzir o valor das ofertas numa futura janela de transferências. O que não importa absolutamente nada para quem tá lá, torcendo na arquibancada. Pra mim, o Alan é o cara que é pra matar o jogo. Tem que segurar em 2026. E nem para quem tá no comando do time. Eu acho que o Palmeiras, neste momento, está em condições de escolher quando é que pode vender, quando é que não pode vender. Não precisamos de vender, precisamos é ter uma equipa competitiva, ter uma equipa forte, está bem? O Riquelme e Felipe pode sair? Vamos falar sobre isso então já? Já larga o aço. Vai. Ó, o Copenhague, até a informação que eu tenho com o Bruno Andrade aqui, ele sinalizou uma oferta, ainda não formalizou no papel, pelo Riquelme Felipe, jovem do Palmeiras, que foi titular contra o Santos. No Clássico, ele jogou acho que 45 minutos, depois saiu. O time dinamarquês, ele quer entre 6 e 7 milhões de euros pagar pelo Riquelme. 7 e 8 milhões de euros pagar pelo Riquelme, melhor. Mas o Palmeiras, ele bate o pé numa venda de 15 milhões de euros, né, Bruno Andrade? Então, é um jogador muito valorizado. O Abel teve uma conversa com o Riquelme Felipe, pelo que eu apurei ali, e sinalizou que quer permanecer com o Riquelme no seu elenco. Mas ele quer jogar com mais frequência. Então, o time dinamarquês do Copenhague quer pagar entre 7 e 8 milhões de euros e o Palmeiras bate o pé, né, Bruno Andrade, numa venda de 15 milhões de euros. Foi exatamente isso que o Palmeiras pediu lá atrás também para o Zenit. Aliás, o Zenit é outro clube que se mostra muito interessado no Riquelme Felipe, mas por enquanto deixou isso de lado. Aliás, traremos informações também sobre o John, mais um brasileiro a caminho do Zenit. O Palmeiras não vai facilitar. Claro que o Palmeiras enxerga nele ali um jogador de futuro, muito promissor, coloca a fasquia lá em cima, mas como disse o Felipe, 15 milhões de euros, abaixo disso, ou seja, perto dos 10 milhões de euros nem sequer. O Copenhague já vem buscando novos jogadores, até mesmo para o ataque, por conta do Robert, brasileiro que está de saída, ou pelo menos está super valorizado no futebol europeu, é já buscando um eventual substituto para o Robert, ex-Cruzeiro. Então o Riquelme Felipe de fato é um dos jogadores bem avaliados pelo clube da Dinamarca, mas por enquanto proposta boa, aquela que o Palmeiras vai considerar, não chegou. Ele não chegou, ele chegou a ser negociado. O Zenit mostrou interesse, Bruno? Foi, né? Também? O Zenit mostrou interesse, sim. O Zenit tem quantos jogadores, hein?
Tem 50, 60 jogadores no elenco? Eu acho que brasileiro deve ter Hora uns que vai 12. emprestar. Cara, a última conta que eu tinha feito, tirando agora o Gerson, acho que são 8 brasileiros, só que ao todo são 14 ou 13 estrangeiros, juntando ali sul-americanos, claro. Mas a ideia é que na próxima temporada reduzam o número de estrangeiros, até por isso o Zenit facilitou, entre aspas, o Gerson a saída, o Nino pensa em liberar só no meio do ano, então a ideia é investir forte em jovens jogadores, mas sempre agora tomando cuidado com essa questão da redução do número de estrangeiros, que se não me engano são 13 inscritos, 11 escalados, ou pelo menos na ficha técnica. Isso agora vai reduzir para 11,9, eu não me recordo agora, mas vai ter um decréscimo de 2 pelo menos. E entra na questão do Nino também, né? Que a gente tem falado aqui no Fala Fonte, porque o Zenit ele queria o Jonathan Jesus, acabou não conseguindo. Mas o Zenit ele não vai negociar o Nino no momento. É mais um brasileiro. No momento, é bom frisar isso. Não negocia o Nino agora e aí sinaliza que topa vender o Nino apenas em junho. E aí é pra frustração de uns palmeirenses aí que estão assistindo nossa live. Mas assim, ó, frustração dos palmeirenses sempre vai ter, né? Porque os caras querem contratar todo mundo e tem que ser rápido porque na velocidade deles. Mas não é assim que funciona a banda, toca a banda. O importante é que nessa questão do Nino, o próprio Palmeiras internamente dá a letra de que não quer dizer que não vai acontecer, e eu vou de novo reproduzir aqui a fala da fonte, não quer dizer que não vai acontecer pelo fato deles não quererem negociar agora nessa janela. Nessa janela todo mundo está consciente, Leila, Barros, Abel, todo mundo consciente de que nessa janela os caras estão fazendo jogo duro e querem segurar o Nino. E o Nino é um jogador que não vai forçar saída para nenhum clube. Não é o perfil do Nino. O Nino é um cara totalmente tranquilo. Ele não é aquele cara que se revoltado, vai se rebelar, não quer treinar, vai forçar para não jogar. O Nino vai estar à disposição porque ele vai cumprir o contrato. Então, assim, quer dizer o quê? Em junho a conversa vai ser outra. E aí tem o Palmeiras e não podemos descartar o Fluminense. Também. Inclusive estão perguntando do Arias aqui, e ontem você trouxe a informação, né, que diferente do que as informações de alguns colegas de que já estava tudo certo, que não era bem assim a história. E eu vi a entrevista recente do Arias falando que se for... Foi ontem aquela entrevista? Eu tô achando que foi outro dia pra ESPN e a repercutiram ontem. Eu vi a repercussão dele falando muito do... Renato Senise, não foi? Foi pra ESPN gringa, eu acho. Ah, tá. Não foi pra gente aqui não, mas eu vi ele falando muito do Fluminense, né? Naturalmente, assim, vamos falar a verdade aqui, assim, naturalmente ninguém iria imaginar que ele fosse se declarar o Palmeiras. Eu amo o Palmeiras, ele não vai falar isso. Não, jogador é profissional. Acho que todas as torcidas têm que entender, jogador é profissional. O cara vai jogar no clube A, clube B, é a mesma coisa a gente aqui. Cara, eu já trabalhei em outros lugares que são da concorrência daqui. Sim. E nem por isso eu fiquei, amor eterno e tal, não existe isso. Mas acho que clube, será que não existe um pouco mais? Cara, o futebol ele é um ambiente diferente porque ele mexe com paixão, fato. Sim. Mas os jogadores entendem que, cara, o que vale ali é no fim do mês. É a família, é o cara ter o patrimônio dele, se sentir bem trabalhando naquele lugar, no ambiente de trabalho. E para o Arias, não vai diminuir o amor dele pelo Fluminense, dos filhos, a filha que nasceu no Rio de Janeiro, se ele for jogar no Palmeiras. Aí é uma questão de disputa de clubes, de empresas que vão contratar um cara para trabalhar. Se chegar amanhã a proposta do Palmeiras for pro Wolverhampton, aí o Wolverhampton dá o período que precisa dar para o Fluminense cobrir, o Fluminense de repente não conseguir cobrir, não quer dizer que o Arias é um Judas, o Arias é um mercenário. É uma questão de oportunidade de trabalho, isso tem que deixar muito claro. A entrevista foi aqui, pro Senise, depois a gente pode até abrir, tá até no nosso Instagram também. Desculpa, Senise. Não, é porque assim, você tá falando de uma outra entrevista, eu também vi essa outra entrevista. Ele fala totalmente um castelhano da Colômbia. E foi pra fora, isso, não foi aqui pro Brasil. Foi Mas o Senise fez uma. Mas o Senise também fez, e aí ele fala aqui,
O Rio é uma das cidades bonitas. O Rio é uma das cidades mais bonitas. Temos raízes. Foram 4 anos no Rio. Sempre nos tratou muito bem. Nossa filha é carioca e torcedora do Fluminense. Só que tem outra Foi nesse sentido que ele falou, então, pra gente, que tá lá no Instagram do Sport Center. Só que tem outra questão envolvendo o Arias, já que a gente entrou nesse assunto, que eu já falei aqui no Fala Fonte. Além do Palmeiras ter interesse, o Fluminense ter interesse em exercer essa preferência numa possível compra, tem que passar pelo convencimento dos clubes que querem contratar ele de voltar para o Brasil, o Arias. Porque ele não está totalmente convencido que quer voltar para o Brasil nesse momento. Como o Hernan já falou aqui em algumas edições da live, o Arias foi vendido pelo Fluminense ao Wolverhampton há 6 meses atrás. 22 de euros. 22 de euros. E eu falei aqui no Fala Fonte de ontem que é uma possível venda que o Wolverhampton avalia entre 25 e 30 de euros. Será que já acabou o encanto em 6 meses do futebol europeu? Cara, mas o cara vai rasgar dinheiro? Pagou 22 milhões, vai rasgar dinheiro? Pode voltar por 15, por 13? É isso que ele falou ontem. Não vai fazer. 6 meses depois? Vender por muito menos do que pagou. Não. Né? Não existe Gente, isso. Inglês é tudo menos trouxa. Claro. Vai pagar 22, vai vender por 14, com todo Depois respeito. Depois de 6 meses só. Com todo respeito a essa notícia que soltaram aí, que veio lá da Inglaterra. O Arias está vendido para o Palmeiras por 14 de euros. Me parece uma coisa completamente fora do contexto dessa negociação. A não ser que aí o Palmeiras tenha feito uma oferta de 14 de euros por 50%. Aí muda a história. Aí muda o negócio. O Wolverhampton ainda fica com 50%. Aí, sim, ok. É outra história, é verdade. Aí você faz 14 mais 14 dá quanto? 14 é 28. Mas aí o cara vai pagar 28 no cara de 28 anos? E ele também não jogou para se valorizar. Não tem esse ponto. Então. Mas o Wolverhampton não vai facilitar numa eventual negociação. Já falou. O Wolverhampton é maravilhoso. Vender 50% por 14. É um bom negócio. Aí é vantajoso pro Palmeiras? Pegar só 50% do Arias. Mas se bem que, se comprar só 50%, o Arias não vai ser negociado por muito mais no futuro também. Aí é o projeto esportivo. Vou dar um exemplo. O Vitor Roque não tem uma lesão, em princípio, ligamentar. Saiu do jogo contra o Mirassol no sábado com dores no joelho, estava passando por avaliações, por exames, então o PVC já vem com informação. Porque ele saiu com a lesão no joelho e depois foi pro banco. A imagem no banco de reservas tinha ele com o gelo no joelho e com o rosto assim, parecia que estava chorando. Ele não estava chorando, mas ele estava com a mão na cabeça, preocupado. Depois saiu caminhando, ele vai ser reavaliado, acho que já foi reavaliado de manhã, não tem lesão no ligamento. Vou relatar sobre a história que o Rodrigo está falando sobre a perna pesada. Não é uma ciência exata, isso que eu vou dizer, não quero dizer ciência exata, mas acho que vale para o caso do Vitor Roque, que o Abel tocou na coletiva, vale para casos dos jogadores do Flamengo que vão estar mais pesados pelo início de temporada. Estamos falando em linhas gerais, só que eu vou pegar um exemplo. Em linhas gerais, o jogador precisa de um período de preparação, porque ele voltou de férias. Aí, na sexta-feira, eu estava conversando com o José Roberto Burnier, da Rede Globo. Burnier fala assim, o Andréas, se não tivesse caído no gramado sintético, ele não teria machucado o ombro. Eu falei, acho que não, Burnier. Uma coisa é a discussão do gramado sintético, que a gente está tendo o tempo inteiro, mas acho que não. Acho que tem uma questão do equilíbrio dele também. Aí ele falou, não, mas se o gramado é mais duro, não sei o que lá. Aí, imediatamente, por uma sorte ou azar, apareceu para mim a lesão do Richard Rios. O Richard Rios teve uma lesão muito parecida com a do Andréas Pereira no clássico da Taça da Liga de Portugal, Benfica e Porto. E o gramado era natural. Eu falei, Burnier, ele teve a mesma lesão. E no caso do Rios, não tem pré-temporada. Então, tem questões que a gente não vai avaliar de uma maneira definitiva. Porque é pré-temporada, ou porque é o gramado, mas o fato é que o jogador precisa de uma preparação adequada para ter a perna equilibrada, para ter o corpo no equilíbrio do atleta profissional. É disso que nós estamos falando. Então, assim, e é disso que a gente está falando no caso do Flamengo, é disso que a gente está falando no caso da lesão de joelho do Vitor Roque, é disso que a gente está falando no caso do Andréas Pereira, é disso que a gente vai falar em qualquer outro tipo de coisa. Por exemplo, fazer uma pré-temporada no gramado de Saquarema no sábado, cara, inacreditável aquilo. Então, assim, a gente precisa chegar a um nível de conversa madura sobre as soluções de problemas do futebol brasileiro.
pré-temporada, gramado sintético, gramado esburacado e assim todas as questões. O respeito pela saúde do jogador inclui tudo isso. E em meio a tudo isso, os jogos vão rolando, né? Então é trocar o pneu com o carro andando, porque os jogos não param, o calendário já começou apertado. No sábado, o Palmeiras venceu o Mirassol por 1-0 e amanhã já tem jogo de novo, já entra em campo contra o Novo Horizontino. Esse jogo, 8 horas da noite, transmissão TNT e Max. Palmeiras que vai jogar fora de casa, então. Flávio Latif chegou com a gente, já foi devidamente apresentado, nem precisa dispensar apresentações, mas está aqui, os educados que somos, já te demos boa tarde, né, Latif? PVC já saiu falando de Andréas Pereira, de Vitor Roque, então atualiza também a situação desses dois jogadores pra gente. Vitor Roque, né, a gente já falou aqui, saiu com dores no joelho no jogo do jogo de sábado. E o Andréas ficou fora do último jogo com um problema no ombro. Chegou a treinar no domingo ainda sob os cuidados, né? Mas já está à disposição. O que dá para pensar do time que vai a campo amanhã? Boa tarde, Lu, PVC, Rodrigo, pessoal que está acompanhando a gente. Pois é, o dia de hoje do Palmeiras começou com duas notícias muito boas. A primeira delas é que o Vitor Roque não teve nenhuma lesão detectada no joelho direito e isso é um alívio para o Palmeiras, né? Porque a cena dele sentindo dores causou uma preocupação e o Andréas, ele evoluiu, né? Na pancada que ele levou no ombro no clássico contra o Santos. O Andréas, ele inicialmente ficaria até 3 semanas afastado, mas como ele já avançou e tem treinado com bola, isso indica que ele deve retornar antes. E agora falando do jogo de amanhã, Lu, o Palmeiras deve ter um time bem misto, né? O Abel, ele tem feito essa mudança entre os times. A defesa, por exemplo, rodou desde a estreia do Paulista, o Palmeiras não sofreu gols. Então, o Abel tá tentando dar ritmo para todo mundo. No final de semana, o Arthur do Sub-20 fez a estreia como profissional, como titular. Foi muito bem no jogo, recebeu elogios. Então, é um time que não vai ter Vitor Roque, que não vai ter Andréas. Pensando no clássico do final de semana, né? O Palmeiras tá nessa maratona aí e tá indo bem. A avaliação é muito positiva. O Palmeiras venceu os 3 jogos por 1-0, não sofreu gols. E aos poucos tá conseguindo recuperar bem os seus jogadores. Vou usar sacanagem aqui, posso? Diga. O que nós estamos vendo Guarani e Santos? É verdade, rapaz. Galera, e o Palmeiras tá no mercado da bola ainda aí, agora tá sondando Jefferson Lerma. Confesso que eu nunca ouvi falar, com todo respeito, não sei quem é. Vamos olhar aqui agora. É um jogador de 31 anos, colombiano. Eu pensei que era brasileiro, Jefferson. Foi oferecido ao Verdão. E vamos ver aí se vai ser concretizado mesmo, né? Como é que é esse jogador aí, 31 anos de idade. Ele foi oferecido e o colombiano já está sendo avaliado internamente. Aqui fala que ele é um volantaço de alto nível. Chegaria para ser um dos grandes nomes da posição pelos recursos que se completam. No entanto, sofre com lesões. Já não gostei, porque o cara sofre muita lesão. Imagine quando ele chegar aqui no Brasil, que vai ter ao mesmo tempo Copa do Brasil, Libertadores, Brasileirão. Meu Deus. Mas vamos ver, né? Vamos ver aqui o histórico de lesão dele, como é que tá aqui essa situação. Histórico de lesão. Ave Maria, meu Deus do céu. Olha o tanto de lesão, Ave Maria. Deixa eu ver aqui, galera. Convenhamos que a última lesão faz tempo, né, cara? Ele sofreu a última lesão em janeiro de 25. Já tem um ano que não sofre lesão. Sei não, hein? Aqui mesmo, ele tinha sofrido uma em 2020. A outra foi sofrer em 2023. Tá errado esse negócio de lesão aí. O cara tem muita lesão? Tem, mas em um intervalo grande, né? Aqui já tem um ano que não tem lesão. Então, se for questão de lesão, tá tranquilo, pode contratar. Agora tem que ver se o cara é bom mesmo, né? Eu vou olhar uns lances, galera, dele no YouTube, porque eu confesso que eu nunca vi um jogo dele sequer. Então é muito importante ver, né, como é que é. Bom, o mercado da bola dele tá de 8 milhões de euros. Então quer dizer que o cara tem uma bolinha boa, né? Aqui, ó. Em 2023 ele tava valendo 20 milhões. É porque o cara é bom de bola. O cara não vai valer 20 milhões. Não tem como o pé de rato valer 20 milhões de euros, né, cara? Convenhamos. Então bora ver aí. Vamos ver se vai concretizar mesmo. Palmeiras tá de olho, foi oferecido. Agora vai saber, né? Como é que vai ser aí, se o Palmeiras vai querer mesmo ir avante nessa conversa. Comenta aí se você aprova essa contratação. Já falo pra vocês também ver os lances dele aí no YouTube, né? E comenta aqui o que você achou dos lances, se você aprova ou não essa contratação. No mais, eu fico por aqui e até o próximo vídeo, galera.